Bom dia, hoje a gente vai falar sobre teste de Q² aqui no nosso mini curso de Introdução à Bioestatística, beleza? Então, o que a gente vai ver hoje vai ser como construir hipóteses. A gente vai ver o teste de Q² de Pearson para aderência, que é o nosso primeiro teste de Q² que a gente vai ver. Tabelas 2x2, que são só tabelas de contingência, como a gente vai ver. A gente vai ver o nosso segundo teste de Q², que é o teste de Q² para independência de grupos. E também a gente vai ver usos e restrições do teste quadrado e medida de associação. A gente vai ver uma medida de associação entre variáveis na tabela de contingência. Tá, primeiro vamos ver como construir hipóteses. Então, por exemplo, um réu está sendo julgado. Quais são as hipóteses possíveis? Primeiro, que o réu é inocente do ato que o acusam. Segundo, que o réu é culpado do ato que o acusam. Tá, mas, de novo, o réu está sendo julgado. Quais são os erros associados às decisões possíveis? Então, os erros possíveis de a gente fazer são dizer que o réu é culpado quando é inocente e dizer que o réu é inocente quando é culpado. Agora vamos ver um exemplo mais da área de biológicas. Duas médicas se perguntaram se a probabilidade de baixo peso ao nascer é maior quando a mãe faz uso continuado de drogas ilícitas durante a gestação. Para responder a pergunta, é preciso comparar o peso ao nascer de filhos de dois grupos de mães, que usaram drogas ilícitas durante a gestação e que não usaram drogas ilícitas durante a gestação. Quais são as hipóteses nesse caso? Então, a primeira hipótese é a probabilidade de ter filhos com baixo peso ao nascer é a mesma para os dois grupos de mães. E a segunda hipótese é que a probabilidade de ter filhos com baixo peso ao nascer é maior para mães que usaram drogas ilícitas durante a gestação. Essa primeira hipótese, normalmente, de que não existe diferença entre os grupos de mães, a gente poderia chamar de hipótese nula. Normalmente a gente chama de hipótese nula aquela hipótese que não considera que considera que não existe diferença entre grupos. E a segunda hipótese de que existe diferença entre os grupos de mães seria a nossa hipótese alternativa, beleza? Normalmente é assim que se chamam as hipóteses na estatística, quando a gente está fazendo o teste estatístico. Então, e dissemos que uma inferência estatística é feita quando se estabelecem conclusões para a população com base nos dados de uma amostra e no resultado de um teste estatístico, porque a gente está tentando conhecer a população por meio das nossas amostras. Então, a gente está fazendo os testes, não é? E então a gente pode ter esses dois tipos de erros aqui associados aos nossos testes. Então, o erro tipo 1, que é rejeitar a hipótese nula, quando essa hipótese na verdade é verdadeira, ou seja, a gente diz que a probabilidade, naquele exemplo, né, diz que a probabilidade de filhos com baixo peso ao nascer é maior para as mães usuárias de drogas ilícitas na gravidez, quando isso não for verdade. E o erro tipo 2, que é não rejeitar a hipótese nula, quando essa hipótese na verdade é falsa. Então a gente aceita a hipótese nula quando é falsa. Ou seja, dizer que a probabilidade de filhos com baixo peso ao nascer é a mesma para os dois grupos de mães, quando isso não for verdade. Aí tem alguns exemplos de erro tipo 1. Então, dizer que uma nova droga é melhor que a tradicional, quando isso não for verdade. Dizer que uma dieta aumenta a longevidade, quando isso não for verdade. Dizer que um produto muito usado é cancerígeno, quando isso não for verdade. E dizer que uma vitamina faz atletas, quando isso não for verdade. Por isso, então, a gente usa testes de hipótese que fornecem o p-valor. O que é esse p-valor? O p-valor diz o quão provável seria obter uma amostra, tal qual que foi obtida, quando a hipótese nula é verdadeira. Então, considerando que os dois grupos são iguais, então não tem diferença entre dois grupos, por exemplo, dois ou três, tanto faz, entre grupos, quando a gente não tem diferença entre grupos. Qual é a probabilidade de ter encontrado a amostra que a gente realmente encontrou? É isso que o p-valor está dizendo para a gente. Normalmente, quando essa probabilidade, esse p-valor é menor do que 0,05 ou menor do que 5%, a hipótese nula de que não existe diferença entre os grupos é rejeitada. Ou seja, a gente fala que tem um argumento a mais já para dizer que esses grupos são diferentes entre si. Então, por exemplo, ó, a gente tem aí essa tabela de contingência que tem o faixa de idade materna, aí mães com menos de 20 anos e mães com 20 anos ou mais. E aí o peso ao nascer dos bebês, menos de 2.500 gramas e 2.500 gramas e mais.
E aí a gente tem duas hipóteses. A hipótese nula, ou da nulidade, né? Que a probabilidade de filhos com baixo peso é a mesma para mães com menos de 20 anos e para mães com 20 anos ou mais. E a hipótese alternativa é de que a probabilidade de filhos com baixo peso depende da faixa etária da mãe. E aí faz de conta que a gente encontra um P menor do que 0,05. Então, a gente encontra um P de 0,0175. Então, o que esse P significa? Significa que se mães com menos de 20 anos e mães com 20 anos ou mais tiverem a mesma probabilidade de ter filhos com baixo peso ao nascer, somente 1,75% dos levantamentos similares aos que foram feitos mostrariam diferenças, pelo menos tão grandes como obtida por puro acaso. Então, a amostra a amostra obtida é bem diferente do que se esperaria ao acaso. Tá, agora vamos ver o nosso primeiro teste aí, que é o teste de quadrado de Pearson para aderência. Então, o que ele faz? Ele testa se frequências observadas seguem frequências esperadas, de acordo com alguma teoria. Por exemplo, a gente tem algumas sementes aí, né, baseado aí no experimento de Mendel. A gente tem sementes amarelo lisas, amarelo rugosas, verde lisas, verde rugosas. E aí a gente tem a frequência observada da segregação aí das sementes. A gente tem 315 amarelo lisas, 101 amarelo rugosas, 108 verde lisas e 32 sementes verde rugosas. E a gente quer saber se segue a frequência esperada pela genética, né? Segundo as leis da genética. E aí a gente pode ter duas hipóteses. Primeira hipótese nula, de que a segregação obedece à lei de Mendel, e a hipótese alternativa, que a segregação não obedece à lei de Mendel. O que a gente espera normalmente é que obedeça à lei de Mendel, né? Então a gente espera que o P não seja significativo. E aí a gente tem, de novo, as sementes, a frequência observada para cada semente, para cada tipo de semente. E aí, segundo a lei de Mendel, a gente tem aí que a frequência esperada seria de 9 por 16 para amarelo lisas, 3 por 16 para amarelo rugosas, 3 por 16 para verde lisas e 1 sobre 16 para verde rugosas. E aí as frequências esperadas seriam, portanto, 312,75, 104,25, 104,25 e 34,75. Que o teste de quadrado de aderência vai fazer vai ser ver se as frequências observadas elas seguem mais ou menos essas frequências esperadas. Beleza? Antes de fazer o teste, a gente tem que primeiro definir um nível de significância. O que é o nível de significância? É a probabilidade de cometer o erro tipo 1, ou seja, rejeitar a hipótese nula quando ela na verdade é verdadeira. E é usual indicar o nível de significância pela letra alfa. Beleza. Então, alfa, normalmente a gente usa por convenção o 0,05, ou seja, um alfa de 5%. E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer depois é calcular o valor de Q quadrado. Então, o Q quadrado é aí, o somatório de observação menos o esperado correspondente dessa observação, isso tudo ao quadrado, e divide, né, por o valor esperado. E aí vai fazendo o somatório desses valores. E aí quando a gente faz esse cálculozinho aí, a gente tem 0,47 nesse caso. E aí, depois que a gente tem esse valor de Q quadrado, ou que a gente vai chamar de Q quadrado observado, a gente tem que comparar com o Q quadrado esperado no nível de significância e nos graus de liberdade desejados. Qual foi o grau de liberdade? A gente tinha quatro categorias, então os graus de liberdade é igual a 3, são 3 categorias, 3 graus de liberdade igual a 3. E o nível de significância de 5%, que o quadrado foi de 0,47. Ok, a gente vai lá na tabela dos Q quadrados que já foram calculados, os Q quadrados tabelados, e ver qual que é o valor de Q quadrado para 5% para 3 graus de liberdade. E a gente vê que é de 7,82 para esse nível de significância de 5%. Então, se o valor da estatística for menor do que o valor crítico da tabela, a gente não rejeita a hipótese nula. Agora, se o valor encontrado, se o valor de Q quadrado encontrado for maior do que o valor tabelado, que chama de valor crítico na tabela,
a gente rejeita, foi maior ou igual, né, a esse valor da tabela, a gente rejeita a hipótese nula. Então, em favor da hipótese alternativa. Então, vamos ver. Então, o que quadrado foi observado foi menor do que o esperado, logo, não se rejeita a hipótese nula de que essa agregação ocorreu de acordo com a teoria mendeliana, ou seja, as frequências observadas de sementes aí seguiram a teoria mendeliana de segregação. Beleza? E agora, só para lembrar, o que são tabelas 2x2? São tabelas de contingência. Então, são tabelas que têm duas variáveis, né? Uma variável que está nas linhas. Aí, por exemplo, a gente tem aí o grupo, que é controle tratado, nessa distribuição dos pacientes, segundo grupo e o relato sobre dor. A gente tem o grupo, que é controle tratado, e o relato sobre dor nas colunas. E a gente tem o sim e não. E a gente tem um segundo teste de Q quadrado, que é teste de Q quadrado para ver se existe independência entre grupos. E aí ele serve, né, para descobrir se existe uma associação entre a variável da linha e a variável da coluna em uma tabela de contingência. Então, por exemplo, aí a gente tem para o grupo controle. Relato de dor, sim, 10 e não, 40. Para o tratado, então, para o tratado a gente tem 15 e 135 não. O que ele está testando? Ele basicamente, se as diferenças vistas, por exemplo, de 10 para 40 no controle, né? Então, se o pro tratado fosse de 10 para 40 também, a gente não teria uma diferença aí, a gente não teria uma associação vista na tabela, né? O grupo tratado com a droga qualquer, ele não teria uma diferença estatística em relação ao grupo controle. Mas se essa diferença for, por exemplo, de 10 para 1000, então 10 para 40 para 10 para 1000 é bem diferente, não é? E aí ele basicamente o teste está vendo isso, se existe uma associação entre os valores das linhas e das colunas. Então aí a gente tem essa distribuição e aí a gente tem as duas hipóteses. Hipótese nula, de que a probabilidade de relatar dor depois do tratamento não depende de o paciente ter recebido ou não uma certa droga, e a hipótese alternativa, de que a probabilidade de relatar dor depois do tratamento muda se o paciente tiver recebido a droga. E aí, o que a gente faz é calcular, de novo, um valor de Q quadrado seguindo essa regrinha aí. Q quadrado igual a vezes T menos BC, B vezes C. A gente coloca esse número, esse resultado ao quadrado, vezes o tamanho da amostra, no caso é 200, nosso. E a gente divide isso por A mais B vezes C mais D, vezes A mais C, vezes B mais D. Fazendo essa continha, aí a gente tem um Q quadrado observado de 3,429. Então, os graus de liberdade, no nosso caso, é igual a 1, que a gente tem lá no nosso grupo, né, controle e tratado. Então, tira 1, a gente só tem 1. O nível de significância de 5%. O Q quadrado observado é de 3,429. E, se a gente for ver lá na tabela, o Q quadrado esperado para 1 grau de liberdade, nível de significância de 0,05, é de 3,84. O quadrado observado foi, de novo, menor do que o quadrado esperado. Então, a probabilidade de relatar dor depois do tratamento é a mesma para pacientes que receberam e não receberam a droga. Então, bem provável que a droga não faça tanto efeito aí para tirar a dor dos pacientes. Agora, usos e restrições do teste de quadrado. O teste de quadrado só deve ser aplicado quando a amostra tem mais de 20 elementos. Quando tem menos de 20 elementos, normalmente a gente faz um outro teste que se chama teste exato de Fischer. Se o tamanho de amostra tá entre 20 e 40, o teste quadrado só pode ser aplicado se nenhuma frequência esperada for menor que 1. As variáveis devem ser nominais. Para variáveis ordinais, aplique o teste quadrado para tendências, que é um outro teste que a gente não vai ver aqui. E existe uma correção, a correção de Yates, que torna o teste mais conservador. Beleza. Só algumas observações.
Agora, também existe uma medida de associação entre as variáveis das linhas e a variável das colunas. E essa medida se chama coeficiente de Joule. E é calculado da seguinte maneira, né? O coeficiente de Joule, Y, é igual a AD, A vezes C, menos B vezes C, sobre A vezes D mais B vezes C. Quando existe uma associação perfeita positiva, é igual a 1. Quando a associação perfeita negativa é igual a menos 1. A associação nula é aproximadamente zero, e a associação positiva fica entre 0 a 1, e a associação negativa quando é de 0 a menos 1. E, por exemplo, usando esses dados, a gente tem de 0,385. Então, uma associação um pouco positiva. Mas, como a gente vai ver aqui, normalmente a gente pode fazer as duas medidas. Pode calcular esse coeficiente de Joule e também fazer o teste Q quadrado. A gente calcula o quanto que é a associação e se essa associação é significativamente estatisticamente significante. Tá. Aí o coeficiente de associação de Joule mede o grau de associação entre duas variáveis nominais apresentadas na tabela de contingência, ou tabela 2×2. O teste Q quadrado estabelece se a associação entre duas variáveis nominais é significante, ou seja, se é muito provável que a hipótese alternativa de associação seja a verdadeira. Como são estatísticas diferentes, a primeira mede o grau de associação, como eu já disse, e a segunda a significância dessa associação. Recomenda-se calcular as duas e depois discutir os resultados. É isso para hoje. Então a gente viu um pouquinho de teste quadrado. Eu aconselho vocês a lerem o capítulo do livro e já fazerem alguns exercícios propostos, beleza? Então é isso aí, valeu!